já era melhor, agora a Microsoft se distancia ainda mais dos concorrentes com a sua ferramenta de BI. Alguém sabe de quem eu estou falando? Do Power BI. E a novidade do momento é o Copilot, a IA generativa da Microsoft, que já está integrada no Windows 11, Microsoft 365, GitHub e agora chega ao Power BI. No vídeo de hoje nós vamos testar a nova funcionalidade, analisar os prós e os contras e identificar como o Copilot pode impactar a forma como nós construímos relatórios no Power BI. Mas antes, peço sua ajuda compartilhando esse vídeo, se inscrevendo, ativando as notificações para que esse tipo de conteúdo possa chegar até você assim que ele for lançado. Pessoal, se vocês estão curiosos em experimentar o recurso, aqui vai algumas dicas importantes. Primeiro que o recurso ainda está em preview. Isso implica que algumas mudanças podem e devem acontecer até o seu lançamento final, que está previsto para março desse ano. Outro aspecto importante é que o Copilot só está disponível para a versão paga do Fabric, a partir da versão F64 em diante, e o Power BI Premium por capacidade do P1 em diante. Pessoal, contas trial do Fabric não suportam o Copilot para Power BI. Então, pessoal, para habilitar aqui o recurso, a primeira coisa que eu vou fazer é criar o recurso do Fabric aqui no meu Azure, tá? Então, vou clicar aqui em criar, vou procurar aqui Fabric. Então está aqui o Microsoft Fabric, vou clicar em criar. Beleza, vou colocar aqui nesse grupo de recurso. Vou colocar aqui o nome. Vou escolher Sul do Brasil. Lembrando importante, né? A versão necessária para testar o Copilot é F64 para cima, tá? E aqui a gente consegue ver os custos de cada uma dessas versões, tá? Então o F64 está a partir ali de $8.000 aí por mês, né? É o custo da versão 64 aí do Fabric. Então tem as outras versões, a gente vai ficar com essa mesmo. Então eu vou aqui selecionar. Então eu vou clicar aqui em criar. Então daqui a uns minutinhos a gente vai estar aí com o Fabric pronto, tá? Legal, o Fabric foi criado com sucesso, né? Então eu vou aqui no grupo de recursos. Então estou diretamente aqui no recurso do Fabric. Posso pausar ele, um negócio interessante, né? Então se eu não estiver utilizando essa capacidade computacional, eu posso a qualquer momento pausar ela. Posso inclusive criar alguns gatilhos aqui dentro do Azure para programar esse desligamento, né? Essa pausa aí do recurso em determinado momento do dia, né? Ou dias da semana. Tá? Isso é um ponto legal, importante aí que a gente tem que considerar. Outra coisa importante também que dá para fazer por aqui é definir quem são os administradores da capacidade, né? Ou seja, quem são aquelas pessoas que podem adicionar, remover workspace aqui dessa capacidade do Fabric, tá? Então a gente consegue colocar por aqui. Outro ponto também que dá para fazer por aqui é a escala, né, do recurso, né? Então, como nós tínhamos visto anteriormente, a gente está usando aqui a F64. Então, a qualquer momento eu posso aqui reduzir a versão do Fabric, né? Ou seja, capacidade que ele está usando, ou posso também escalar para cima, né? Ou seja, aumentar essa capacidade, isso a qualquer momento, né? Então eu vou avaliando ali nosso workload e aí eu posso fazer esses ajustes aí no momento que eu precisar. Próximo passo agora, pessoal, a gente ir para o Power BI, tá? Então eu vou aqui no Power BI, então está aqui o powerbi.com. Primeira coisa, né? A gente precisa habilitar o Fabric, tá? Ele não vem habilitado por padrão. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai aqui em configurações, portal de administração do Power BI. Lá no finalzinho, último item, tá? Copilot serviço da OpenAI do Azure, versão prévia, versão preview. A gente precisa habilitar isso, isso vem desabilitado, já está desabilitado por padrão aí no tenant de Power BI de vocês. Tá? Então habilita isso daqui. A gente consegue dizer quem são as pessoas que podem acessar o recurso, isso é um ponto legal também. Quem pode experimentar por enquanto aí o Copilot na organização de vocês. Talvez vocês não queiram disponibilizar isso para todo mundo ainda. Então vocês podem deixar marcado aqui para toda a organização ou somente para um grupo específico de pessoas. Ou para todo mundo, exceto um outro grupo que vocês queiram bloquear o acesso aí do recurso enquanto ele está em preview, né? Então é alguma combinação aqui que dá para fazer bem legal aí na hora de distribuir esse recurso para as pessoas. Outro ponto importante é que aqui nessa seção do Copilot a gente precisa também habilitar esse outro item aqui embaixo, tá? O que é isso, né? Então tenants que estão fora dos Estados Unidos ou da França, o administrador precisa consentir que esses dados eles são enviados para serem processados fora da sua região, tá? No caso Estados Unidos ou França.
não significa que o dado vai ser armazenado fora do seu tenant, tá? Então a Microsoft não vai pegar o seu dado e vai compartilhar com outras pessoas. É só para ser processado lá fora, mas não fica nenhum tipo de armazenamento aí fora dessa região ou em qualquer outro serviço da Microsoft que não é o seu próprio tenant do Power BI. Então, pessoal, o próximo passo agora é criar um workspace. Esse workspace ele precisa estar atrelado a uma capacidade premium, no caso, né, P1 em diante, ou uma capacidade do Fabric aqui, do F64 em diante. Como nós já criamos agora há pouco no Azure a capacidade F64, então é só a gente usar aqui dentro de um workspace qualquer. Então a gente vai criar aqui o primeiro workspace. Então eu vou vir aqui nesse íconezinho de workspaces, novo workspace, vou colocar aqui um nome sugestivo, vai ser Fabric Copilot. Legal, já está disponível aqui para uso. Vou aqui em avançado e aí eu escolho aqui capacidade da malha, tá? Então eu venho aqui, seleciono a capacidade do Fabric que eu acabei de criar lá no Azure. Tanto faz marcar uma das duas opções aqui, vou clicar em criar para aplicar aqui as alterações, tá? Então já criou aqui o Workspace, né? O Workspace atrelado à capacidade do Fabric F64. Então já está pronto aí para a gente testar o Copilot dentro desse negócio, né? Então vamos fazer isso agora. A primeira coisa que eu fiz aqui eu criei gerei alguns dados fictícios aqui. Tá? Esses dados eles estão aqui dentro dessa estrutura aqui de tabelas, tá? Então eu tenho aqui meus clientes, né? Que vejam que são nomes fictícios, né? Esses clientes têm uma chave, eles estão relacionados aqui a uma região. Aqui eu já tenho as regiões, né? Então tem um relacionamento entre essas duas entidades. Eu tenho meus produtos também, todos com um preço, né? Um nome fictício. Tenho aqui minha tabela de, vamos dizer assim, minha fato, né? Onde eu tenho minhas vendas aqui, tá? A data em que elas ocorreram, status, né? Os clientes que fizeram a compra. E para cada uma dessas vendas eu tenho produtos, né? Um ou mais produtos que foram vendidos com a sua quantidade especificada aqui. Então, já tem a modelagem pronta. Vejam que o nome aqui das colunas, né? Dos atributos aqui são nomes sugestivos, né? Eles são realmente representam aquilo que a coluna ela realmente deseja demonstrar. Então, tem feito aqui um bom trabalho aqui de modelagem, tá? Apesar de ser uma modelagem simples, é um modelo muito simplório aqui, poucas tabelas, poucas entidades, mas dá para fazer aqui a demonstração em cima do Copilot, tá? Então, gente, aqui eu não vou criar nenhum tipo de relatório, tá? Eu vou simplesmente pegar esse modelo, eu vou publicar esse relatório lá no Power BI, vou salvar ele aqui. Então agora a gente precisa aqui escolher o Workspace, né? Então a gente vai colocar lá naquele Workspace que nós acabamos de criar, que é o Fabric Copilot. Vou selecionar aqui. Legal, já publicou lá no Power BI. Então vamos acessar aqui para ver como é que ficou ele. Então tá aqui, acabou de chegar aqui, ó. Então vocês já estão vendo aqui na minha tela. Tá aqui o modelo semântico, né? Ou seja, aquela modelagem que nós criamos, que os clientes, os produtos, as regiões, né? Cada um com seus campos aqui, seus atributos. Legal, né? Tem um relatório, que é esse relatório aqui, que está em branco, né? Eu não fiz nenhum tipo de alteração nele, né? De criação de algum tipo de gráfico aqui, de tabela visual. Então, pessoal, tem pelo menos duas formas para a gente fazer esse trabalho, né? A primeira forma é nós usarmos o próprio relatório, né? Que subiu junto com o modelo semântico. Esse relatório está em branco aqui, a gente não criou nenhum visual para ele ainda, né? E a gente pode fazer isso usando o Copilot, tá? E a segunda forma, né, é a gente abrindo aqui o modelo semântico, né, imaginando que não tivesse um relatório atrelado a esse modelo semântico, e a gente poderia aqui, nessa opção aqui, criar um relatório em branco. Tá? Então, tanto faz uma forma como a outra. Eu posso usar o Copilot em algum relatório já existente, ou posso criar um relatório novo usando o Copilot. Tá? Então, para começar, a gente vai usar essa opção. Então, eu estou aqui dentro do modelo semântico, ou seja, do meu conjunto de dados, meu dataset, que tem a modelagem, né, tem as colunas, os atributos, o relacionamento entre essas tabelas, e aí eu vou criar um relatório novo. Tá? Então, eu clico aqui, criar um relatório em branco, está aqui o relatório, e olha só, pessoal, aqui está o íconezinho do Copilot, tá? Eu vou clicar aqui para vocês verem. Então, vai me abrir aqui na lateral direita, né, a opção aqui do Copilot.
E aí ele vai dizer o seguinte, legal, vamos criar um relatório, né? Vamos começar selecionando a opção abaixo, use o chat para adicionar novos detalhes ou mais detalhes à sua requisição. Então a gente já pode conversar aqui com o Copilot, pedir para ele fazer a criação de alguma página para a gente, ou a gente pode simplesmente dizer o seguinte, Copilot, me impressione, né? Sugira um relatório com base nesse modelo semântico ou nesse dataset que a gente está trabalhando aqui agora. Então eu vou fazer as duas coisas, né? Primeiro eu vou colocar aqui para ele sugerir um conteúdo para esse relatório. Então ele vai automaticamente, né, sem eu dizer nada, analisar esse modelo, essa modelagem de dados e vai sugerir um relatório para mim. Vamos ver como é que isso funciona, pessoal, que é o momento chave aqui desse vídeo, né? Então eu vou clicar aqui. Legal, né? Então o textozinho vem para cá, eu clico aqui e o Copilot está pensando agora, né? Muita calma nessa hora aí, pessoal. Ok, então tem algumas sugestões aqui, selecione alguns dos tópicos aqui que você quer que você queira ver detalhes aqui para que eu possa criar. Então ele sugeriu aqui, né, tendências de vendas dos produtos, né, segmentação de clientes, a questão da lucratividade aqui de produtos. Então a gente vai testar aqui na performance por região, tá? Então eu vou clicar aqui em criar. Ele continua trabalhando, ele já fez análise do meu modelo semântico, já entendeu quais são as possibilidades, né, de criar aqui alguns tipos de visualizações. E agora a gente disse especificamente o que é que está precisando aí que ele crie. Então continua trabalhando. E olha isso, pessoal. Olha o que é que o Copilot criou para a gente aí automaticamente, tá? Então já tem aqui um relatório, a gente percebe que tem aqui um certo apelo visual, né? Ele colocou aqui algumas cores neutras aqui para o relatório. Colocou alguns filtros aqui em cima, né? Para a gente fazer algum tipo de filtragem aqui por status da venda. Filtro de região também, né? Aqui embaixo, né, ele colocou um gráfico aqui de venda, né? Entendendo aqui que é comparação de vendas entre as regiões, né? Então, cada região, o volume de vendas. A gente tem aqui embaixo também os status, né, de vendas por região aqui. No caso, nós temos aqui a maior parte das vendas em Fortaleza. Aqui é uma espécie de série temporal, né? A gente consegue ver ao longo do tempo aqui como é que as vendas aconteceram em cada uma das regiões. Então, tem um gráfico aqui com várias barrinhas aqui sobrepostas. E aqui uma tabelinha, né, falando da região, o cliente, né, e o montante que aquele cliente comprou naquela respectiva região. Então veja, pessoal, que foi poucos cliques aqui, a gente conseguiu criar um relatório simples, né, mas que traz aqui uma certa informação aqui para a gente, que pode ajudar a gente na tomada de decisão. Legal? Agora vamos testar de uma forma diferente, né? Vamos digitar para o Copilot, vamos pedir para ele fazer algum tipo de relatório para a gente, sem a gente clicar aqui em algum botão especificamente, tá? Então eu vou escrever aqui, pessoal, um detalhe importante, tá? Por enquanto, o Copilot só funciona em inglês aqui, tá? Essa parte aqui da criação dos relatórios, a gente precisa colocar o prompt, ou seja, aquela requisição em inglês ainda, tá? Então talvez na versão final aí, que deve sair agora em março de 2024, a Microsoft deve habilitar a versão português aí do Copilot, tá? Mas nada que um Google Translate aqui resolva o problema, tá? Então vamos lá, eu vou pedir aqui para ele criar um relatório novo, né? Então, create a new report. Pedir para ele criar aqui alguns visuais para a gente. Vamos ver o que ele vai fazer aqui com esse prompt que eu estou mandando aqui para ele, tá? Então, pessoal, olha só, foi rapidinho. Ele já criou para a gente aqui o relatório. Então, está aqui um filtro por região. Então, a gente consegue aqui, por exemplo, filtrar Fortaleza, né? E ver aqui em Fortaleza a gente teve um total de 440 milhões aproximadamente aqui de vendas. Os clientes, né, que mais compraram, então aqui são os meus maiores clientes aqui da região. Total de 100 clientes aqui nessa região especificamente, né? Aqui são o volume de vendas aqui desses clientes. Aqui a gente tem aqui uma tabelinha mostrando aqui a região, o nome do cliente, os produtos que eles compraram e a quantidade de produtos comprados por cada um desses clientes. Aqui tem um gráfico de pizza mostrando inclusive o status de cada uma dessas vendas, né? Algumas aqui foram canceladas, outras já foram faturadas, outras estão com faturamento pendente.
Então vejam só, pessoal, que eu achei até lento aqui, tá? Demorou cerca de 30 segundos a 1 minuto para criar o relatório, mas quanto tempo você levaria para criar esse mesmo relatório, pessoal? Você faria em menos de 1 minuto? Provavelmente não, né? Então certamente aí foi um ganho tremendo aí que a gente teve a partir do uso do Copilot. Outro recurso legal aqui que está disponível também para a gente é o recurso de narrativa, tá? Esse é sensacional também. Diferente do Copilot aqui que a gente usou para criar o relatório, o recurso narrativa permite que a gente faça perguntas em português, em cima dos dados aí do nosso modelo semântico, tá? Então deixa eu clicar aqui em visualizações. Olha só, tem aqui o recurso de narrativa, né, o componente. Ele já existia, mas agora ele traz aqui o uso do Copilot já integrado, tá? Então eu vou aqui expandir para a gente. Então eu vou usar aqui, ó, Copilot versão prévia. Então ele vai me pedir aqui para fazer algum tipo de pergunta, né? Então, olha só, resuma os dados para mim, né? Então com base em qual aba que você quer fazer a pergunta. Eu vou pegar esse daqui, essa primeira, né? Então está criando aqui a narrativa para a gente. Vamos tentar dar um zoom aqui, pessoal, para ficar melhor para a gente ver, né? Olha só, os dados providos dão insight dentro das vendas, né, ao longo das regiões. O total das vendas aqui ao longo das regiões foi em torno de 3 bilhões, né? A região com maior venda aqui foi Fortaleza, com 438 milhões aqui de reais, seguida por Belo Horizonte, né? Então ele fez um resumo aqui da minha página com base nos dados que estavam ali plotados, né, ou colocados ali dentro dos visuais, tá? É um recurso super importante que vai ajudar muito aí no entendimento dos dados, tá? Vamos tentar outra pergunta aqui então. Me fale o nome do meu principal cliente e a principal região onde eu mais vendo produtos. Me fale também quais os 5 principais produtos vendidos nessa região. Então eu vou fazer essa pergunta, vou clicar aqui em criar. Então o Copilot agora está processando aqui, ó. Daqui a pouquinho ele vai trazer aqui para a gente a resposta dessa pergunta, né? Então vou fechar aqui para a gente ver. Deixa eu dar um zoom aqui para todo mundo ficar visível, né? Então o principal cliente foi esse cliente aqui, nome fictício, né? Ele é do Rio de Janeiro. Ele teve aí um total de vendas de 13 milhões, somente esse cliente. Relativo à região, a região com maior vendas é Fortaleza, a gente já sabia disso, né? Com 438 milhões. Então a gente percebe aqui que o último parágrafo, né, ele falou que não consegue achar aqui os 5 produtos mais vendidos em Fortaleza, porque essa informação não é provida no dataset, tá? O que não é verdade, a gente consegue, através dos relacionamentos, chegar nesse número. Mas não tem nenhuma medida, nenhuma métrica que me diga essa informação dentro do conjunto de dados. Então, a gente percebe que o relacionamento feito aqui dentro da modelagem pode ser um fator que pode complicar ou pode dificultar a resposta do Copilot, tá? Então, quanto mais a gente conseguir deixar as relações mais próximas ou criar medidas para aproximar essas relações entre as entidades, melhor vai ser aí a acurácia, né, dessa resposta dada aí pelo Copilot, tá? Pessoal, minha humilde opinião, ferramenta fantástica, Microsoft acertou em cheio com o Power BI, ferramenta que é líder de mercado, tem sido utilizada por muitas pessoas ao redor do mundo, e o Copilot veio para transformar completamente a forma como a gente faz relatório. E aí, pessoal, o que vocês acharam disso tudo? Fantástico, né? E agora algumas perguntas que eu queria fazer para vocês, não sei se a gente vai ter a resposta delas agora. Primeira pergunta, o que vai ser dos desenvolvedores de Power BI? Vão continuar existindo ou apenas vão ganhar um novo parceiro de desenvolvimento? Segunda pergunta, será que agora finalmente o Self-Service BI vai sair do papel? E a terceira e última pergunta, engenharia de prompt. É esse o novo skill que o profissional de dados precisa conhecer para se manter atualizado no mercado? Bom, pessoal, chegamos no final do vídeo. O que vocês acharam do Copilot? Realmente impressionou vocês? É mais do mesmo, né? O que vocês acharam da IA generativa aí da Microsoft? Realmente vai trazer alguma revolução para a área de dados, para quem desenvolve painéis de Power BI, para as áreas de negócio, né? Peço que dê uma força aí compartilhando esse vídeo com seus colegas nas suas redes sociais, comentando aqui embaixo, se inscrevendo no canal, clicando aí nas notificações para receberem sempre novidades assim que elas surgirem. Então, obrigado a todos vocês que chegaram até o final desse vídeo, um abraço e até a próxima.